Tá, então aqui. Então ele fala, aqui um passatempo que a gente vai contar aqui também. Sila Vansiddhasa Babaji Maharaj, ele que ele é um Babaji. O que é um Babaji? Babaji é como um renunciante, né? Só que ele não tem muito esse aspecto formal, né? Sei lá, a tal hora eu vou pregar, depois eu vou lá. Não, ele não faz nada disso. Ele realmente tem uma liberdade para servir de uma forma diferente. Então, ele canta muito, né? E ele pode também pregar, ele pode falar de Cristo para as pessoas, mas ele não está. É diferente de um sannyasi como a gente vê hoje, né? Sei lá, um monge renunciado que, sei lá, que tem que pode andar de carro, que tem uma casa para morar, né? Uma coisa, isso é diferente. O Babaji Maharaj, ele é diferente. Ele era bem assim, ele adorava as deidades Sri Radha Krishna e Sri Sri Gaura Nityananda, né? E ele usava apenas um colpim. Colpim significa o quê? Uma tanga dessas, né? E não aceitava doações de uma maneira geral. Por exemplo, se você vai para os Vaishnavas, para um sannyasi, uns monges, você faz uma doação, eles aceitam, tudo bem, mas ele recusava as doações. Né? E ninguém ousava tocar nessas oferendas. Né? Então, um dia um servo reclamou a Silvancidade Babaji Maharaj. Ele falou: olha, que recipiente usado para preparar o buga para a deidade? Ele falou: ah, tá. O servo falou: olha, o recipiente, né, que é usado para preparar a boga, né? Boga, o que é boga? Boga significa desfrute. Então, por exemplo, quando a gente pega um alimento, né, você pega um alimento, sei lá, você vai lá na horta e você pegou a alface, você pegou, sei lá, a salada. Isso aí é boga. Por quê? Porque não foi oferecido. Então é uma coisa que você pode desfrutar disso, mas isso gera um karma, entende? Porque mesmo que você seja vegetariano ou vegano, você vai gerar um karma também. Porque você vai lá e arranca, né, o alface, sei lá, você tira uma fruta do pé, né? Assim, e se você não tira, pior ainda. Por quê? Porque aí vem toda uma cadeia de produção, né? Assim, vem lá o agronegócio, vem o transporte, vem essa exploração assim, do sistema nas pessoas. Então você vai pagar uma certa reação por comer uma fruta, uma manga, sei lá. Você vai pagar uma reação. Então o karma está aí. O karma é complicado, né? Não é fácil você escapar do karma. Né? É, e a gente não quer escapar do karma porque não tem jeito. Aí você fala: não vou comer então fruto, não vou comer nada, vou só viver, sei lá, de luz. Tá bom. Vamos ver até onde você consegue viver de luz e vamos ver até aonde você realmente não vai gerar karma, porque mesmo os guianes, essas pessoas assim que estão aí como, né, muito atreladas ao mundo material, mesmo eles, ou seja, não estão atreladas, perdão, estão fugindo do mundo material, mesmo eles de certa maneira, eles tentam, assim, porque eles andam, eles pisam em formiguinha. Então a gente vê, né, o seguidor aí dos os Mimansas, Karma Mimamsa, ou seja, o que acontece? Eles vão ali e eles estão varrendo o chão para não pisar em formiguinha, eles usam a máscara para não engolir nenhum mosquitinho. Então eles estão assim, muito preocupados em não cometer nenhuma atividade equivocada para não incrementar o karma. É como uma paranoia mesmo, tipo paranoia. E já o devoto não, o devoto ele vai oferecer tudo a Krishna. Então ele pega a manga, e se ele pisa numa formiguinha, ele canta Hare Krishna, sei lá, e segue a vida, ele não fica muito parado nisso, né? Por exemplo, você vai comer, você sabe que a Anvisa permite não sei quantos por cento sei lá, de casca de barata no chocolate, uma coisa assim. A Brita permite. Não sei quantos por cento de casca de pelo de rato na farinha. Ah, assim, caramba, que coisa estranha, né? Mas é isso, não tem jeito de você escapar, nem Kali Yuga, né? Não vou comer farinha, não vou comer chocolate, mas não vai ter jeito. Por mais que você corra para um lado para o outro, você vai estar aí sendo apertado, né? Apertado.
E quando a gente fala boga, é isso. Boga é o que você não ofereceu para Deus. Então você oferece para Deus. E aí ele aceita isso e ele realmente te alivia desse karma. Então quando você vai lá e puxa o alface fala, ai, porque eu? Você fala, não, mas tudo bem, eu vou oferecer você, fica tranquilo, fica tranquilo. Aí você leva o alface e você oferece isso para Deus, para Krishna. E Krishna aceita, isso se torna prachada, se torna uma coisa incrível. Muita felicidade você vai ter nisso. Né? Então imagina, é isso que a gente entende. Agora, então ele levou lá o pote. Então você tem um pote que você prepara o boga. Você prepara o boga para depois você oferecer isso para a deidade. Né? Aí o servo falou para Vansidas Bujimara, olha, roubaram as frutas. Né? Assim, ele falou assim, tá, as frutas foram comidas por uma vaca. Né? Então ele estava lá e oferecer, a vaca comeu as frutas. Vansidas Maharaj apenas riu e permaneceu em silêncio. Né? E quando o servo perguntou para ele, perguntou para ele, ele respondeu sorrindo. Ele falou, um ladrão deu, outro ladrão levou. Ele explicou assim, né? Ou seja, por quê? Porque Krishna, ele é o maior dos ladrões. Imagina. E isso é muito incrível, né? Por exemplo, tem até eles contam uma história, né? Então, dois policiais, assim, dois soldados, não sei. Eles estão conversando entre si. E aí um policial fala assim, poxa vida, né? Que coisa chata, o nosso Deus é um ladrão. Por que Krishna é ladrão? Ou seja, Krishna é ladrão. Porque Krishna, ele rouba manteiga, né? Ele rouba iogurte, ele rouba produtos lá. Ele sai assim, imagina Krishna com seus amigos saindo na casa, pulando o muro, né? Sei lá, dos vizinhos, aí vai lá e os vizinhos, né, os golpes, eles ficam assim muito chateados. Eles falam, poxa, vão lá reclamar com a mãe de Krishna. Fala, olha, o seu filho está entrando lá na nossa casa, ele está roubando manteiga. E ela, a mãe Yashoda, tenta se defender, a mãe de Krishna. Fala, não, mas poxa vida, esconde isso, esconde. Ele fala, não adianta, a gente esconde, ele acha. Onde a gente esconde, ele acha. A mãe Yashoda fala, então por que isso coloca ele lá num local onde eles não podem, onde ele não pode pegar? Não adianta, eles fazem escadinha um no outro, assim, né, com seus amiguinhos, e ele vai lá e ele rouba também esses produtos. Ela fala, coloca no escuro, assim, para ele não ver. Não adianta, ele chega lá e parece que tem uma refulgência e ele acaba iluminando tudo. E elas estão assim, muito preocupadas, né? Assim, com isso, e enfim. Em algum momento, não tem jeito de... Porque ele gosta de roubar. Ele sente prazer em roubar as coisas. E aí o soldado, o policial, tá falando, nossa, o nosso Deus é um ladrão, que vergonha, que a gente deve ter vergonha disso, né? Imagina, na nossa religião, o nosso Deus, ele rouba coisas. E aí o outro policial fala, mas tem um lado bom. Por quê? Porque ele é um ladrão de corações. Né? Ou seja, ele também rouba o coração. E aí, nesse caso, o que acontece? Nós estamos aí com o nosso coração assim como meio apertado, assim, a gente está assim tentando proteger, porque você vem assim, você pensa, nossa, Krishna vai entrar aqui, Krishna vai roubar, e se ele roubar o meu coração, o que eu vou fazer? Será que eu vou virar Hare Krishna? Será que eu vou morar naquele local lá? Será que eu vou fazer? Nossa, está muito estranho isso. Eu tenho tantas coisas para fazer no mundo material, mas isso é como o coração está assim, né? É fechado nesse sentido. E aí é como, por exemplo, você está protegendo. Eu não quero que ninguém entre aqui, então eu boto cães de guardas, eu boto um muro alto, eu boto cerca elétrica. Mas o que acontece? O ladrão, ele tem uma vantagem sobre você. Ele é o fator surpresa. Quando você menos espera, ele entra. Então isso é Krishna. Então o guarda falou, não se preocupa não. Um ladrão é muito bom, né? Não tem problema ele ser ladrão não, né? Então ele rouba o quê? Ele rouba, ele está falando aqui, ele rouba os pecados acumulados ao longo das nossas vidas. Né? Imagina, é isso que ele está fazendo. Então Krishna, é como se Krishna estivesse entrando e tirando todas essas propensões sensualistas, materialistas, essas propensões que nós temos. Krishna está tirando tudo isso, assim, e está colocando algo muito incrível. Ele está dando misericórdia, está mostrando misericórdia. Ele está tirando as suas posses, né? Ou seja, as suas posses que você realmente... Por quê? Porque você acha que tudo é seu. Esse é o problema. Nós achamos que tudo nos pertence
E nascimento após nascimento nós estamos apegados a essas coisas assim que realmente nos deixam nesse mundo material. Então, Cristo está tirando isso, ele está roubando aí esses nossos apegos, e ele está colocando a capacidade de você se apegar a ele. Então, aí ele está falando que o ladrão é bom demais. Ter roubado as frutas dele foi muito bom. Então, se um ladrão roubou, ou seja, um ladrão me deu, um ladrão me tirou. Ele está como fazendo essa analogia. Né? Que Srila Bhaktivinoda Thakur, ele fala que o Srimad Bhagavata nos aconselha a acreditar que a verdade absoluta, quando se revela, nos aconselha a acreditar que a verdade é absoluta quando se revela, mas adquire a tintura da natureza do receptor com o passar do tempo, convertendo-se em erro pela troca contínua de mãos de geração em geração. Novas revelações, portanto, são continuamente necessárias para manter a verdade de sua pureza original. Né? Somos, assim, alertados para sermos cuidadosos em nossos estudos de autores antigos, por mais renomados que sejam, que temos plena liberdade para rejeitar a ideia errada, se ela não for sancionada pela paz da consciência. Né? Então, o que ele está explicando? Ou seja, que toda a escritura, até ou seja, que pode realmente existir um erro, né? Ou seja, existe um erro aí, que ele está falando, né? Ou seja, que pode existir alguns erros nas escrituras, os erros assim de comentários, né? Isso é natural. Você precisa de algo sempre renovado. E Krishna também explica isso quando ele fala, né? Evam parampara prapto imam raja suvidu sakalena mahata jogonashta parantapa. Então Krishna ele fala, eu já falei isso para você, né? Imagina quando ele está falando do Bhagavad Gita, Krishna falando do Bhagavad Gita para Arjuna, né? E nesse momento ele fala para Arjuna, eu já falei isso para você. Você já ouviu isso. Antes eu falei para eu falei pro Deus do Sol, e você estava ali, você também ouviu. E Arjuna, como é isso? Eu não lembro de nada. Você não lembra, mas eu lembro. Então Krishna está o quê? Está estabelecendo o conceito de avatar. Ou seja, que realmente ele é um avatar, ou seja, a fonte de todos os avatares, e e Arjuna é uma pessoa, é um aspecto comum, ou seja, Arjuna está atuando como um devoto. Por quê? Porque Krishna, ele quer que Arjuna seja um devoto. Krishna não quer que Arjuna simplesmente lute, porque ele já era um guerreiro. E Arjuna ele já tinha essa natureza chátra, guerreira de lutar. Ele ia lutar de qualquer jeito. Mas nesse momento da ilusão de Arjuna, que a gente fala Vishada Yoga, ou seja, que Arjuna ficou iludido, de Arjuna está lá, e de repente ele fala, por que eu tenho que matar, por que eu tenho que morrer, por que eu tenho que ser a causa, né, de tanta destruição, né? Então Arjuna, Krishna ele rejeita esses argumentos e fala, não, você precisa, ele fala, os sábios não se lamentam nem pelos vivos e nem pelos mortos, né? Asotya no sotyam stvam pragnavadamischabachashi gata sum chana no shochanti panditaha no shochanti panditaha. Então eles não estão se lamentando pelas pessoas, eles não se lamentam por ninguém, ou seja, isso é como a característica de um sábio. E na realidade Krishna está falando de novo Bhagavad Gita, por quê? Porque ele se perdeu. Imagina, é uma coisa que Krishna fala e ele se perde. Ou seja, em algum momento isso se perde, quando a coisa se desconecta muito, Krishna vem novamente falar. Então a gente entende o quê? Que ele está falando que essa troca contínua de mãos, de geração em geração, você acaba se perdendo. Por exemplo, nós temos uma capacidade de obter conhecimento através de pratyaksha. Pratyaksha significa o quê? Que você conhece através dos seus sentidos. Então, por exemplo, o bebezinho aí, ele está o tempo todo tocando, botando na boca as coisas, assim, porque está conhecendo o mundo. Está conhecendo o mundo. E você, por exemplo, quando você vê o sol, sei lá, ou a lua, você imagina ela de um tamanho assim que não é real. Mas você está imaginando ele desse tamanho, né?
Os nossos sentidos são imperfeitos. A gente não consegue, por exemplo, se eu pego aqui um apito ultrassônico e apito ele, e não faz nenhum barulho, mas os cachorros eles conseguem pegar esse som ultrassônico que a gente não consegue. Eles têm uma audição assim, muito incrível para uns determinados tipos de sons que nós não temos. Então, os nossos sentidos são muito limitados. Mas a gente quer, se nós queremos conhecer através dos nossos sentidos, conhecer a verdade através dos nossos sentidos, nós não vamos conseguir. Nós temos uma limitação muito grande. Agora, existe outra maneira que chama Numana, é o quê? É uma maneira de você conhecer através do que disseram outras pessoas, de uma percepção de outra pessoa que te traz. Isso também é bom, isso é muito bom. Só que também isso tem muitos erros, né? Por exemplo, a gente brincava, né, quando era criança, desse telefone sem fio. Alguém já brincou disso? Telefone sem fio. Então, se a gente pegava um copinho, né, de Danone, assim, botava uma cordinha nele, outro copinho de Danone, e a gente ia, né, assim, falava, a gente fazia uma roda e a gente falava, né, o telefone sem fio. Então, a gente falava uma mensagem, e a pessoa ouvia, e ela falava a mesma mensagem para outra, para outra, para outra, para outra, para outra, para outra. Quando chegava na última, a mensagem estava toda distorcida e a gente estava a gente ria disso, porque a mensagem nunca chegava da mesma maneira. Então, é o que ele está explicando aqui. Você está falando, ou seja, a escritura está sendo comentada, está tendo, né, esses comentários em algum momento, e no final isso vai acabar. Não, ela não chega da maneira que deveria chegar. Isso que ele está dizendo. Por isso a gente precisa ficar muito, muito alerta, cuidadosos, assim, para realmente manter a pureza original. Então, porque realmente os comentários, essas modificações todas, né, ele está dizendo, isso pode ser muito daninho assim, para a própria essência do texto. Então, por isso, como a gente dizia antes, né, o Vaishnava ele é mais dinâmico, ele pode realmente nos ajudar mais. Por quê? Porque ele entende aonde tem os erros, claro, e a gente entende o quê? Que até ele pode se enganar também. Então, esse conhecimento que a gente obtém, a gente tem que, não só o conhecimento, mas é a prática que a gente precisa realmente se preocupar. A gente precisa colocar isso em prática, você precisa realmente praticar e você precisa experimentar. É o que Krishna fala, ele fala Pratyaksha Vagaman Dharmyan. Você mesmo tem que experimentar. Você mesmo, sabe? Você tem que experimentar. Você precisa sentir isso, isso é Pratyaksha. Por exemplo, a percepção é espiritual, porque eu falei de Pratyaksha, mas essa percepção sensorial, isso não é muito legal. Mas a percepção espiritual é a melhor coisa. Ele diz que isso é o pramana superior, ou seja, a evidência é a evidência superior. Quando você experimenta, por exemplo, eu falo, ó, canta, isso vai ser muito bom para você, pega a japa, olha, canta, eu vou te falar como é bom para você. E aí você fica assim, você canta, e você fica assim, mas quando eu falo, olha, eu te falo assim, ó, o santo nome, né? Ele não é diferente de Krishna, Nama Chintamani Krishna, Chitanarasa Vigraha. Imagina, ele é muito poderoso, ele é muito poderoso, ele é a pedra de toque, ele vai satisfazer todos os seus desejos espirituais. Eu posso falar um monte de coisa para você. Ele vai acalmar sua mente, ele vai deixar você mais tranquilo. Só que você precisa experimentar, você precisa sentar e cantar o Santo Nome. Esse é o ponto, né? Ele está falando aqui. É o quê? É você receber o conhecimento, mas você experimentar o seu conhecimento, você beber desse conhecimento e você colocar esse conhecimento em prática. Então, por isso, é muito importante o quê? É uma pessoa que possa também te ajudar a isso. A entender alguns erros, mas ao final o que acontece, nenhuma escritura vai ser perfeita, não tem. Porque imagina, é uma coisa que vai passando, né? Claro que você tenta que isso seja perfeito quando você adquire esse conhecimento de uma fonte perfeita e isso passa para outra pessoa, isso é a sucessão discipular.
o Guru Parampara, que vai, né, vai descendo, vai descendo. Essa é a ideia, né? É como, por exemplo, quando a gente vai pegar uma manga, você sobe lá no pé, né? E você traz essa manga para uma pessoa que está mais embaixo e essa manga chega intacta ao solo. Diferente que você ficar tocando a manga lá, a manga pode estragar. Então é isso que ele está dizendo, né? Existe esse aspecto aí muito importante, que é você receber o conhecimento com ajuda. Está na biografia de Prabhupada Bhaktisiddhanta, né? E ele fala que um zamindar, acho que é isso que se pronuncia, que é como uma pessoa assim que tem muitas terras, uma pessoa muito, um latifundiário, seria como um latifundiário, né? E teve um encontro privado com o Prabhupada Bhaktisiddhanta. Ele sentou-se perto dele e sussurrou seriamente, né? Ele falou, esse aqui é bem famoso, ele falou: ah, você viu o Bhagavan? Você viu Krishna? Você viu Krishna? Prabhupada Bhaktisiddhanta retrucou: qual a utilidade de disser que eu vi ou não vi? Então você não, enquanto você não souber como ver a divindade, qualquer declaração sobre eu vê-lo não poderá beneficiá-lo. Você deve aprender como ver a divindade, né? Então, caso contrário, uma pessoa, alguém pode lhe dizer que viu o Senhor Supremo e você será enganado. E que é claro, ou seja, você fala, você viu Deus, né? Você pergunta lá para um, sei lá, para um padre, ou uma coisa assim, você pergunta para alguém que é um transcendentalista, um yogi, você viu Deus, ele vai ficar assim, né? Como ele fala que viu, e aí? O que adianta? Se você não tem a visão para ver Deus. Então, na realidade, essa visão para perceber Deus, ela se dá através de uma atitude de rendição, uma atitude de serviço que você tenha. Ou seja, você querer se transformar. Então aí você está vendo Deus no próprio serviço, nas próprias pessoas, e por isso que Krishna ele fala, poxa vida, eu sou o sabor da água, o brilho do sol, o brilho da lua. Então tenta também, você pode perceber Deus na natureza, e de certa maneira é mais fácil você perceber Deus na natureza do que se você ver Deus. Você acha que Deus vai aparecer para você assim? Ele pode aparecer até, se ele quiser, ele aparece, e talvez em algum momento da sua vida espiritual você vai poder ver Deus, mas com os olhos purificados. Né? Esse passatempo do Mahabharata é muito famoso, onde Krishna ele vai lá tentar fazer um armistício, fazer as pazes, né, com um grupo lá rival, antes da guerra começar. Então ele vai lá, ele conversa com... Ele chega, aí Duryodhana, o grupo rival, eles querem agradar a Krishna, então eles fazem eles querem prender Krishna, ou seja, eles querem prender Krishna, né? Eles estão pensando, se a gente prende Krishna, os Pandavas acabaram, eles terminaram, eles não vão conseguir mais lutar. Então aí Karna, Satyaki, Karna, Satyaki estava junto com Krishna. Então Karna que é Radeya, né? Karna e Sakuni, né? Sakuni. E com Duryodhana eles pensam, vamos amarrar Krishna. Então eles chegaram com uma corda para amarrar Krishna. E quando Krishna viu isso, que eles queriam amarrá-lo, prendê-lo, né? Então Satyaki, assim, que ele já tentou tirar a espada para matar eles. Krishna falou, não faça isso. E aí Krishna manifesta a forma universal. E quando essa forma universal ela é manifesta, imagina, a forma universal manifesta, aí é uma coisa assim incrível, maravilhosa. E Dhritarashtra, que estava ali, ele era cego de nascença. E por ser cego de nascença, ele não conseguia realmente ver isso que tu não estava falando. Olha, como é isso, como é isso, como é aquilo. E nesse momento, ele acaba, Krishna... ele fala para Krishna, por favor, me dê visão para que eu possa ver, né? Eu também quero ver isso. Depois você pode tirar a minha visão. Mas Dhritarashtra, ele acaba... E Krishna fala para ele, você não precisa ter essa visão material para você ver. Eu simplesmente falo, você vê, que você veja e você vai ver. Você não precisa de olhos materiais para ver a minha manifestação espiritual. Isso que Krishna explica, né? E aí acaba que ele vê tudo isso. Então, o que ele está falando é isso, que ele não precisava
Vê, mas ele continuou. Você viu, você não viu, você viu, né? E Prova-Oxidanta manteve o seu ponto, né? Sem saber quem é o supremo processo autorizado, né? Você não será capaz de vê-lo, né? E qualquer coisa, eu vi Deus, isso vai ser um engano, ele está falando isso, né? Você pode ser enganado com isso, né? Então na realidade, ele dilacerou esses conceitos, né, é, ou seja, desse Darshana, que fala, é um Darshana equivocado, ou seja, o Darshana significa visão. Então, essas filosofias equivocadas, elas dizem, você precisa ver Deus, você é Deus, você precisa ver Deus, então se transforme em Deus, né? Então ninguém pode ver Krishna sem o desejo dele, né? Que ele se manifeste mesmo. Então, esse é o ponto. Então, que Krishna possa realmente se manifestar na nossa vida através do serviço, através da prática. Então, você precisa entender o processo para perceber Deus. E ver Deus significa que você está disposto a se modificar. Esse é o ponto mais importante. Se você quer ver Deus, você vai ter que ver Deus, perceber Deus na realidade. Não é ver Deus, é você tem que perceber Ele. Através dos ouvidos, você vai escutar, e através do serviço, você vai praticar serviço, através do canto que você vai praticar. Então essa é a ideia, né? Então aqui, então as duas japas malas. Como eu falei ontem, né? Bom, só para recordar, mala significa como um rosário, né? Ou seja, mala é como um colar, na verdade, né? É uma coisa assim, você mala. De mandala, né? Mandala. É a mesma raiz verbal, mala. Então, a mala é onde você vai cantar, a mala. Então, você vai ter uma mala, ou seja, como é o seu nome mesmo? Daniela e? Keila. Daniela e Keila. Então vocês vão ter uma mala, e a gente chama japa mala. Então não vai falar japa, porque japa significa, tem vários significados, mas japa nesse caso significa contar, que vocês vão contar aquilo que vocês cantam. Então no Santo Nome não tem na Karibahuda Nija Sarva Shakti Statar Pitanyamita Shmarani Nakalaha Etadrisitava Kripi Bhagavam. O que o verso fala? Parando aqui esse verso, nesse momento. Ele está falando que o Santo Nome ele é tão poderoso porque Krishna investiu todas as energias nele. Imagina, então Krishna está colocando toda a energia no Santo Nome e nessa era que nós estamos, né, Krishna, ele encarna através do Santo Nome, ele vem através do Santo Nome, do Mahamantra. E ele fala, não tem regras nem regulações para você cantar isso. Você pode cantar ele em qualquer momento, onde seja. Você pode estar no banheiro, você pode cantar. Você pode estar dirigindo e pode cantar. Você pode... Qualquer situação, não tem problema nenhum. Só que, por exemplo, em outros mantras, tem nos Gayatres, por exemplo, você precisa muitas regras, seguir regras e regulações. E você precisa contar quando você canta o Gayatri Mantra. Você está ali, as pessoas estão contando, né? Assim, eles estão contando. E já o Mahamantra não precisa. Você pode cantar ele sem contar. Agora, quando a gente fala japa significa contar também. Você vai contar na japa. Para quê? Para que você possa entender quanto você está cantando e quanto você pode aumentar. Isso é uma maneira de você realmente dimensionar o seu canto. Você conta. Então, por isso que a gente tem uma japa, para a gente contar, né? Então, por exemplo, e isso não é necessário, mas só que como a gente quer avançar mais rápido no processo espiritual, você vai contar também. Então aqui tem um contador para contar. Então, depois que você contou, você rodou uma vez, né? Você vai passar ele para baixo. Aí você contou. Então não existe essa necessidade de contar, mas para você aumentar a quantidade que você canta, para você aumentar, porque a quantidade vai levar você o quê? A qualidade. Então, quanto mais você cantar, mais qualidade você vai ter no futuro.
Porque, por exemplo, agora a gente está cantando, a gente vai cantar, a gente está pensando um monte de besteiras. É assim, a mente é uma meditação, mas você está pensando coisas que não tem nada a ver. Mas isso é normal. Então a mente, ela te leva para um lado, você agarra ela. Quando ela vai para o outro, você agarra ela. É como uma criança, assim. Você vê o menininho aí, ele vai para lá, aí o pai vem cá, ele para cá. Aí de repente ele para lá, aí o pai, aí começa a chorar, aí dá de mamar. E assim a mente é mais ou menos assim. Então quando você começa a cantar, é normal que a mente se distraia e que ela vá para um lado, para o outro. Mas você vai trazer a mente sempre para o som. Então a nossa meditação vai ser através do som. Essa meditação, como eu expliquei, é diferente da meditação, outro tipo de meditação, que é simplesmente você tentar esvaziar a mente, ficar olhando para a parede. Então, a gente não faz esse tipo de meditação. A gente vai pronunciar o mantra, né? Que é esse mantra que vocês sabem, né? Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Ram Rama, Hare Hare. E você vai ouvir isso. E simplesmente por você pronunciar e ouvir, que é baixinho, é só para você, não precisa ser para todo mundo, você já está fazendo um tipo de meditação muito poderosa. E você está utilizando os sentidos externos, né? Então a gente tem aqui uma japa de Nim. Nim é uma planta muito sagrada, por quê? Porque foi Mahaprabhu, que é Krishna mesmo, e ele que está entregando para a gente o Mahamantra, para todo mundo, na realidade, nessa era, ele nasceu embaixo de uma árvore de Nim. E o Nim tem efeitos assim, além dos efeitos, se você for pesquisar na internet, o Nim ele é bom para um monte de coisa, ele é antisséptico, ele espanta insetos, ele é usado na agricultura orgânica. O Nim tem muitas, para saúde também, né? Para quem, por exemplo, as pessoas que mexem com Ayurveda, o Nim vai lá e equilibra o Pitta, bom, coisas assim. Ele tem esses aspectos também. E tem um aspecto sutil dele também, que é o quê? É que ele espanta as energias negativas, sei lá, influência de fantasma. O Nim também tem esse aspecto. Mas o aspecto para a gente, o mais importante é o quê? É que Mahaprabhu nasceu embaixo de uma árvore de Nim. Então, e ele recebeu o nome de Nimai. E Nimai vem de Nim, né, Nim. Ou seja, é que é uma coisa assim que é realmente muito incrível que Mahaprabhu tem esse nome, porque nasceu debaixo dessa árvore, e essa árvore, de certa maneira, por exemplo, porque o Nim é uma coisa bem amarga, né? Se você for pegar uma folha de Nim e mascar, você vai se arrepender muito. É uma coisa muito amarga. E apesar disso, o nome dele é Nimai, ele nasceu debaixo da árvore do Nim, então o Nim pra gente é muito especial, uma planta sagrada pra gente, assim, no sentido que a gente tem um respeito muito grande pelo Nim, assim, apesar da gente não adorar o Nim nem nada, mas a gente usa a japa de Nim nessa, como a gente pode dizer que é uma não é uma pré-iniciação, sei lá, é um contato inicial que você vai ter com o Mahamantra, então você vai ganhar uma japa de Nim, que é muito especial, isso que eu quero dizer, né? Então você não precisa, agora vocês não precisam prometer nada, vocês podem fazer o que vocês quiserem, né? Para boate, para fazer o que quiser, pode comer carne, pode fazer o que vocês quiserem, não tem nenhum problema. Por quê? Porque vocês não é uma iniciação, entende? Então não tem um compromisso. Ah, eu como ovo, não tem problema, come. Nenhum problema. Mas você vai cantar o Mahamantra Hare Krishna e ele vai purificar vai purificar a sua consciência, o seu coração, e aos poucos o processo nosso não é ficar rejeitando as coisas por rejeitar, porque é pecado, eu não faço isso porque é pecado, não é nada disso. É cantar o santo nome, você canta o santo nome, e o que acontece? O seu coração vai se purificando de uma maneira que você, naturalmente, você fala, não, eu quero ser vegetariano, eu quero ser vegano, na verdade, eu quero oferecer meu alimento a Deus. Surge isso na sua consciência. E eu busco consciência, porque realmente o santo nome tem essa transformação. Ele vai transformar o nosso coração. E isso é muito poderoso mesmo. Então aqui você tem a japa de Nim, né? E você tem as continhas, as bolinhas da japa, né? Então você vai, né, pegar, você vai usar esses dois dedos aqui, pode usar esses dois dedos, né, o dedão, né, e esse como é que chama? Anular? O dedo médio aqui, né? O dedo médio, né? Não, anular é que bota a aliança, né? O dedo médio aqui. Então você coloca esse dedo, né?
esses dois dedinhos aqui, e você vai cantar, né? Você vai estar lá, né? Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Rama, Hare Hare. Aí você passa por outra bolinha. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Hare. Aí você passa por outra bolinha. E assim você vai. E esse dedo aqui, o indicador, né? Ele é considerado inauspicioso. E você fica, por isso que a gente tem essa bolsinha aqui, assim. Ele é considerado inauspicioso, ele não toca na japa, ele não toca na sua japa. Então você tá, aí você canta Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Rama, Hare Hare. Aí passa outra bolinha. E você vai fazer isso, o quê? E geralmente você vai colocar na altura do coração, porque, né, a gente entende que é uma coisa, ou isso quando você canta sentada, você coloca ele na altura do coração, ou você também pode descansar ele no joelho aqui, Hare Krishna, Krishna. Mas nunca a japa no chão, nunca abaixo da cintura. Isso é importante. A japa ela não fica abaixo da cintura. Quando você está em pé, você está cantando, aí você pode caminhar. Vou fazer uma caminhada lá no Ibirapuera, não sei, e vou com a japinha minha. Hare Krishna. Pode fazer isso. Hare Krishna. Você vai cantando. E claro, tudo que você fizer, você pode dar caída, o pessoal vai achar estranho, mas tudo bem, é bom. Mas assim, isso eu estou falando que pode fazer, mas você pode usar também a japa só para você, aí no seu quarto, que você vai cantar e vai fazer essa meditação. Estou falando que é uma coisa assim muito, muito sagrada, é um momento muito especial, é melhor você guardar isso no sentido de que você não mostra a japa para ninguém. Assim, você não fica, que minha japa, olha aqui, minha japa. Não. É uma coisa sua. É por isso que a japa, se diz que a japa, ela tem que estar escondida. Assim, escondido no sentido que você não fica mostrando para as pessoas. Quando você está cantando, esse paninho aqui é para realmente que ninguém veja. Assim, é uma coisa sua. Então você vai lá. Então, e aí no coração, esse é o mudra do coração, né? Você está lá, Hare Krishna, assim vai. E você vai cantando, vai passando, blá, 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 velocidade 2. Quando você chega aqui no final, são 108 contas, né? E tem as suas representações, por exemplo, aqui, por exemplo, essas 8 primeiras são as gopis, né? São a Asta Shakti, são as gopis assistentes de Krishna, de Radha Krishna, que estão ali, né? É mais ou menos isso, né? E depois tem as 32, tem 64 assistentes das gopis. Essa é a meditação que a gente deveria ter. Mas agora não precisa se preocupar com isso, né? E depois você tem mais 32 chakras, que são os amiguinhos de Krishna. Então, é Lalita, é Vishaka, você não precisa saber de tudo isso. Não precisa. Mas só para entender que tem o seu significado. E aí no finalzinho ali vai ter Vrindadevi, Purnamasi, vai ter Gopeshvara, que é o Gopeshvara, então é tudo uma representação. E essa conta aqui, é Radha Krishna. Radha Krishna. Então você não vai saltar essa conta, porque pra gente é o mais importante. Então aí o que acontece? Quando você chega aqui, você cantou, e você canta assim, você está cantando sempre em direção ao seu coração, tá vendo? Hare Krishna, Krishna Ram, Ram. Você puxa pra cá, né? Ram, Ram. Você puxa para cá, você vai assim, Hare Krishna, puxando para cá, sempre assim, né? Quando você chega, aí você chegou aqui no final, né? O que você faz? Em vez de você saltar essa conta, você vira ela, olha aqui, tá vendo? Vira e continua. Hare Krishna, Krishna Krishna. Virou. Aí você não salta. Você não saltou essa, que a gente fala, essa é Radha Krishna. Tem pessoas que falam também é um monte sumero, mas você vira e você continua. Entende? Cantando. E você vai cantando. E deixa eu ver se faltou mais alguma coisa. É isso, né? Aqui. Tá. Aí você cantou, como eu falei, você baixou uma bolinha, aí abaixou outra bolinha. Aí, aos poucos, né? Depois, sei lá. Aqui, tá aí. Se você quiser. Aí você cantou, e você pode cantar uma volta, cantou várias horas, você vai baixando as bolinhas. Aí você baixou tudo aqui, olha. Deu 16 voltas, né? Aí, se deu 16 voltas, você baixa essa bolinha aqui do lado, que significa que você cantou 16. Aí você volta isso tudo.
E, claro, isso num momento assim. Só estou mostrando o que vocês têm, né? Tipo assim, igual eu tô vendendo um produto, te mostro todas as possibilidades do produto, né? Não que você tenha que fazer isso. E aí depois você cantou, 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 baixou de novo, aí você, outra bolinha, 32. Você cantou 32, imagina. E aí tá 48, 64. Pum, tá lá no mundo espiritual, 64. O ideal é cantar 64, assim, o ideal é esse. Mas, assim, aos poucos, né? E isso. Tem alguma dúvida, alguma coisa? Tem que ser sempre a mão A direita. mão direita, sempre a mão direita, né? Você seja cansa, usa a mão direita. E isso, a japa, então, por exemplo, se ela cai no chão, você coloca na cabeça. É uma coisa muito sagrada, né? E quando você está em pé, como eu falei, nessa posição assim não abaixo da cintura, né? Você nunca coloca lá atrás a japa, sei lá. Assim, e você pode mexer o braço sem nenhum problema, sempre a mão direita. De preferência, assim, que você cante algumas voltas de japa, ou algum pouco da japa que seja, no momento entre só você, Krishna, ou seja, no sentido assim, que seja assim, bem sem falar com ninguém, isso é legal, né? Você fazer essa meditação, só você. E depois, sim, você pode cantar uma parte da japa, que a gente fala um pouco japa social, assim, que você canta e você fala com uma pessoa. Isso não tem problema também, você pode cantar. Mas em algum momento que seja assim, uma coisa assim, bem uma meditação, uma oração mesmo. Tá? Isso. Né? Você lava, né, a bolsinha branca, né? Que representa essa é como símbolo da pureza pra gente. E a bolsinha você lava, né? Depois, sei lá, pode mandar fazer outra, comprar, bom, não sei, aí também pode ter para ter mais. A bolsinha você lava, né? Não tem problema. A japa você não lava, você não precisa lavar, não. A própria, ela vai ficando, vai pegando o óleo do seu corpo, né? Mesmo assim, a gordura do seu corpo. Né? Vai entrando nela, vai mudando de cor, mas não tem problema. Essa última bolinha, ela que vira, Essa você não canta, né? ela não canta. Você chega aqui, você Só não canta. chega e vira. Você Ela não faz chega parte e desse vira. Ela não faz parte do seu canto. Né? Então você não. foi isso. Isso. Você tá aqui cantando, né? Tá, 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 tá. Aí quando chegou nela, né? Chegou nela, você vira assim em direção ao seu coração e continua cantando também. Tá? Entendi. Sem virar. Seria 109. Não, são 108 e essa aqui que você não conta, né? Que você não precisa cantar nada nela, né? Você não canta nada, você não, você vira e continua. Entende? É como Radha Krishna, então você não vai cantar o Mahamanta nela.